A marcação, fez a finta, invadiu a área, tocou, vem emendada a segunda trave, Christian! Gol! Vitória do Cruzeiro é bom demais, deixa o like no vídeo, vamos reagir a partir de agora ao pós-jogo da Cazé TV, o tempo de bola, principalmente destacando o nosso amigo Casimiro Miguel da Cazé TV, raivoso, né, após a derrota, ele é vascaíno, né, após a derrota do Vasco diante do Cruzeiro, juntamente com o Beltão, o Souza, ex-jogador, e também a Barba, ex-Sport TV, né? Isso aí. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bora conferir que ele falou sobre a derrota do Vasco diante do Cruzeiro também, né? Do desabafo, do choro do goleiro Cássio, que hoje se redimiu. Clássico do dia 18 e o confronto com o Palmeiras do dia 31 serão somente no Prime Video. E com o meu link você ganha 30 dias grátis. Não é brincadeira, é 30 dias grátis. Se você não gostar, é só cancelar para evitar cobranças futuras. Clique agora no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Quero cumprimentar meus amigos Casimiro, Belt. Fala comigo, Souza, tudo bem? Boa noite pra vocês, tudo certo? Pra mim tá tudo bem, acho que o Casé não tá legal não. Vamos começar a falar então do jogo Estrela Bet da rodada, que foi a vitória do Cruzeiro em cima do Vasco por 1-0 com o gol do Christian. Essa partidaça, né, Casé, Eu chamei o jogo Estrela Bet da rodada, mas antes de te perguntar, tem um negocinho aí. Tem a vinheta, vambora. Tô me acostumando. Casé, Cássio fez uma partidaça e... Você quer começar pela declaração dele, cara? Achei foi bem legal a entrevista. A entrevista dele foi bem legal, né? Eu não tô no nível tão iluminado assim quanto o Léo Jardim, né? De ter ficado feliz com a atuação do Cássio. A gente ficou muito feliz com a atuação do Cássio. Eu fiquei bem puto, porque eu sou torcedor do Vasco, o Léo Jardim é jogador do Vasco, mas ele elevou o espírito dele ao nível de ficar muito feliz com a atuação do Cássio. Eu fiquei muito puto, mas esse é o Cássio que a gente conhece, é um grande goleiro, a verdade é essa. O Cássio, ele foi contratado por isso, porque ele é um cara decisivo. O que foi, cara? Cara, a gente queria muito falar da declaração fofa do Cássio. Eu tô falando. Eu sei, mas assim, como a gente tá tendo... Tira a gente do vídeo, porque assim, a gente não tá conseguindo parar de... Ele ficou revoltado com essa declaração do Léo Jardim. Não, eu não fiquei feliz com a atuação do Cássio, porque eu sou vascaíno. Claro, putaço. O Léo Jardim ficou muito feliz com a atuação do Cássio. Tudo bem, ele se coloca nesse lugar de goleiro, ele sofre e tudo mais. Eu espero que um dia eu chegue nesse nível de elevação espiritual, ainda não cheguei. Mas é isso que eu estava falando, assim, cara, a entrevista do Cássio foi tão grande quanto a atuação dele em campo. Que é um jogador... cara, às vezes a gente se acanha de usar essa palavra, né? Mas ele é um jogador lendário do futebol brasileiro. Claro. E ver um jogador lendário do futebol brasileiro tendo sua qualidade posta à prova, assim, sendo duvidada pela galera, é complicado. E você vê isso semana após semana, o Cruzeiro não está num momento legal. E não é só por causa do Cássio. O Cássio... Eu falei isso durante o jogo, assim, claramente as falhas do Cássio são por um problema grande de confiança. E isso não é só do Cássio, isso é de todo o time do Cruzeiro. E uma atuação como essa hoje, eu acho que eleva o nível de confiança do Cruzeiro, que ainda está a tempo de se recuperar na Sul-Americana, está difícil, mas, cara, o futebol permite. E que durante a semana o Cruzeiro jogou bem, não conseguiu fazer o resultado e foi castigado no final com a derrota. Hoje eu achei o jogo ruim, tá? Achei o jogo ruim dos dois times. No geral, né? No geral. O primeiro tempo do Vasco, acho que foi um pouco melhor, porque o Vasco conseguiu traduzir em chances claras, mas o Cássio estava lá para defender. O segundo tempo do Vasco foi patético. O segundo tempo do Vasco foi, porra... Não é nem... Vou até me poupar as palavras aqui. Foi um negócio... Foi terrível o jogo do Vasco. E o Cruzeiro aproveitou nessa chance aí. O Léo Jardim estava chamando a atenção nas jogadas nas costas do Vitor Luiz e o gol sai ali. Não foi um erro do Vitor Luiz, mas também não foi um acerto. Então, Vasco mais uma vez... porque o problema é assim, joga bem, aí não ganha. Aí joga mal, aí não ganha. Aí joga médio, aí também não ganha. E fica nesse marasmo. Eu falei que essa rodada agora era muito importante porque você se coloca... Vasco e Cruzeiro estavam na mesma situação de pontos e você se você ganha, você vai lá para cima. Se você perde, você está já numa briga incômoda. E o Vasco vai se colocar nessa briga incômoda. Tem uma sequência bem complicada. Tem um São Januário, que é a fortaleza do Vasco, não vai ser utilizado. O Vasco vendeu o mando, joga com o Palmeiras na próxima rodada fora de casa, né? O mando é do Vasco, mas é fora de casa, não é no São Januário. Então, a sequência é bem difícil assim, para o Vasco. É bem difícil, vai acumulando resultados ruins. O Carille
eu falei aqui no domingo passado, fez uma boa coletiva depois do jogo contra o Flamengo. Spoiler, foi demitido. Que o Vasco fez um primeiro tempo decente, mas é que a verdade o Vasco não perdeu por causa do Léo Jardim. E o Vasco, assim, acho que o Vasco vem acumulando uma série de atuações abaixo da média, né? E às vezes, empatou com o Flamengo 0-0, parece uma atuação muito legal, porque quando você vê no todo, o Vasco não tá bem nunca. E aí empatou com o Flamengo, criou algumas chances, beleza. Mas é muito pouco, eu acho que é muito pouco. E o Cruzeiro é essa retomada de confiança. Ainda vai ter muito pano pra manga durante a semana, né, com a questão do Dudu, acho que a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar já. Mas o Cruzeiro tem muitas peças, cara. Quando a gente estava durante o jogo e falou sobre as alternativas que o Cruzeiro estava colocando jogadores para aquecer, existe uma clara diferença em banco de reserva e apesar do investimento, muita gente questionar, principalmente o valor dos investimentos, o Cruzeiro tem peças para mexer e para mudar o jogo. O Vasco, nem tanto. E assim, uma coisa, Belt, que o pessoal está colocando no nosso chat aí a perguntinha se esse foi o melhor jogo do Cássio até agora pelo Cruzeiro. E a galera tá dizendo que sim, tá? Então acho isso bem legal, porque valorizar, né, o que o cara fez, é o que você falou, Casé. É um lendário do futebol brasileiro, é uma lenda, é um jogador que tem uma história muito bonita, foi jogador de seleção brasileira, dispensa, né, falar e elogiar o Cássio e vive uma fase ruim. Belt, o Casé falou que o jogo não foi muito bom. Agora, eu queria voltar para o Cássio, porque, assim, esse Cruzeiro é um Cruzeiro que está com muitos problemas fora de campo, né? Declarações muito complexas, afastamento de Dudu. E, cara, você tem um líder que é um líder do tamanho do Cássio, né? Você pode, essa liderança, essa motivação, essa confiança pode passar por um cara como ele? Pode. E, assim, eu acho que é engraçado que o Casé falou, e eu concordo 100% com o que ele falou, né? Que a gente tem, às vezes, medo de falar sobre o tamanho dos jogadores positivamente, mas é engraçado que negativamente a gente não tem medo nenhum, né? Porque o Cássio a gente fica meio cheio de dedo para falar que é uma lenda, e eu acho que é uma lenda também, mas muita gente para descartar não tem pudor nenhum, né? Então já chamava o Cássio de ex-goleiro atividade, que já não dava mais para isso, não sei o que lá. Eu lembro também que ano passado teve um Cruzeiro e Bahia, que o Rogério Ceni termina o jogo e chama o Cássio para conversar no meio de campo, eles conversam um tempinho assim, o Rogério passa um conselho para ele. E já era um pouco ali também dessa situação de lidar. E, cara, não deve ser fácil, porque, assim, essa situação do Cássio envolve várias coisas, né? Primeiro, ele não tá mais num ambiente seguro, a ponto de, assim, ele ter crédito, vamos colocar assim. Porque no Corinthians, por mais que a situação no final da passagem dele já tivesse um pouco desgastada, a torcida tivesse um pouco ali, aquele fim de ciclo natural, ele ainda tinha crédito, ele vai ter crédito sempre. Ele é um dos maiores ídolos, não só goleiros da história do Corinthians. No Cruzeiro é diferente, ele tá chegando com uma história nova. Você mesmo falou, escreveu uma história nova. Então acho que tem a pressão dele também não ter mais aquele respaldo. E ele é um cara que se tem expectativa alta em qualquer lugar que ele vá. Ele é o Cássio. Então, assim, imagino que a pressão interna, ele com ele mesmo, também tenha existido dele entregar resultados. E quando eles não vêm, soma lesão e tudo mais, ele é um cara competitivo, super dedicado, um cara que não... Assim, imagino que o Cássio não gosta de perder nem para o ímpar. Então, tudo isso vem à tona, assim. E aí, quando ele faz uma partida condizente com a carreira dele, como foi hoje, uma partida boa, onde ele salva o Cruzeiro, onde ele garante 3 pontos para o Cruzeiro, eu acho que todo esse histórico vem nessas lágrimas que ele teve no final do jogo. Então, assim, é muito bom ver, não o Cássio chorando, mas o Cássio tendo um momento de Cássio, assim, voltando a ser o goleiro que ele é. E a gente sabe que ele não vai ser mais aquele goleiro no auge, porque isso aí, cara, o tempo assim, ele é... Cruel, implacável. Ele tá... Um dos clichês, né? Exatamente, é implacável, é pra todo mundo. Mas é bom ver também alguns momentos do vintage Cássio, que foi um goleiraço. Se liga, ó, Cruzeiro e Flamengo é o próximo jogo da Casa TV. Ontem a odd pro Corinthians ganhar do Flamengo estava 6, cara, 7. Assim, essa é a diferença. O Flamengo tá bem demais, cara. Acho que hoje o jogo provou isso. E volto a falar, acho que o Cruzeiro não fez uma grande partida. Porque pra ganhar do Vasco, você não precisa fazer grandes partidas. Fora de casa, né? Não, qualquer lugar. A verdade é essa. E o Cruzeiro não fez uma grande partida. Aproveitou a chance que teve. Torcedor do Cruzeiro, tem torcida do Cruzeiro aqui no chat falando. Passado do Cássio não tem nada a ver com o Cruzeiro. O nível do Cruzeiro tem que seguir aumentando. E eu concordo. O torcedor exige, tem que ser exigente. Claro, o Cássio falou, a reclamação, a crítica é na bola. Beleza, justo. Quando extrapola isso, o Cássio falou, pô, cara, vira uma humilhação pública. Aí não é legal. Mas assim, o torcedor do Cruzeiro segue exigindo que o Cruzeiro siga melhorando. Porque, volto a repetir, não é recalque de quem perdeu o jogo, não. O Cruzeiro não jogou bem. Não, a gente... O Vasco jogou pior, na minha opinião. Você está sabendo que a Postar ficou ainda... Hoje no jogo, a gente teve uma cena que foi flagrada pelo... Me ajuda aí, Simões. Foi até uma cena, uma imagem que é nossa, né? O Lei Neves, né?
Só para falar certinho. Léo Neves, doida. Léo Neves, do canal do Igor Rodrigues, tem essa imagem aí pra gente. Ó. É o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, respondendo a uma pergunta do torcedor. O torcedor tava falando, e aí, Pedrinho, Dudu vai embora? E aí, Pedrinho, Dudu vai embora? E a imagem é essa. Ele responde com as mãos esse gesto. Como quem diz, vai. É simbólico. Ou seja, se precisava de uma cena polêmica, ela aconteceu durante o jogo, né, o Souza? Mas eu acho que essas coisas têm que ser administradas internamente, né? Um presidente falar um negócio desse é absurdo. E outra coisa, né? Perigoso. O Dudu não falou nada demais. O jogador tá falando que tá insatisfeito, tá no banco. Se ele tivesse dado uma entrevista falando, olha, estou satisfeito aqui. Mas o problema é o seguinte, já tinha sido explicado por que ele ficou no banco. Aí ele vai pra imprensa e expõe isso aí, tá ligado? Desnecessário. Eu ganho muito. Tô fechadíssimo, viu? Hashtag fechadíssimo com o Jardim. Mas eu tô satisfeito de estar na reserva. Tudo bem, essas pior coisas... ainda, né? Cara, pô, eu falo que às vezes, quando o clube vira SAF, tem um dono, o cara se sente no direito de falar qualquer coisa. Ele não pode falar qualquer coisa, expõe o cara. Se o Cássio tá dando uma entrevista, abrindo o coração dele, que eu acho que o atleta hoje precisa saber filtrar as coisas, o que ele tem que trazer para ele e o que não tem, porque assim, não é só ele, todos nós sofremos aqui, o que a gente forma opinião, o cara vem em cima, porque eles chamam a gente de clubista, porque tudo que a gente dá uma opinião que for contra o clube deles, todo mundo vai... Então, primeiro ponto, se o Cássio sabe que isso, eu não estou dizendo que ele está errado, estou dizendo que a gente já está em um ponto que a gente precisa saber filtrar essas coisas. Claro. Se o próprio presidente do clube, o dono do clube, dá uma declaração como essa, dizendo que o cara está indo embora, coisa que tem que ser resolvida interno. Você quer dar... Às vezes você tem um dono, você quer dar... Tá dando resposta para todo mundo. E não precisa. Somente assim para a torcida ali na arquibancada. Obviamente, eu não sei se ele viu que o celular estava filmando, mas você dá mais margem para as pessoas seguirem falando. Em relação ao afastamento do Dudu, Belt, eu não concordo, tá? O fato dele ser afastado porque ele disse que está acostumado a ser titular e está ficando no banco de reserva. O Jardim falou na coletiva, não foi na coletiva na verdade, foi na entrevista ontem, se eu não estou enganado, que é um dos motivos... Aí muda tudo. Não foi só a resposta. Ele falou, inclusive, que internamente sabem e estão tratando internamente e vão tratar em off. Então, assim, pela resposta do Jardim, me deu a interpretação de que a resposta foi, sei lá, a ponta do iceberg. Tá. Sabe? Agora fica explicado pra mim. Tem coisa muito maior, assim, muito maior não sei, mas maior. Então, assim, não sei se é o comportamento do Dudu, se foi um episódio do Dudu internamente num treino, numa conversa, ter sido desrespeitoso. Não sei o que aconteceu, mas a resposta do Jardim, pra mim, ela diz muito mais sobre uma coisa que já vinha acontecendo ou aconteceu e não só sobre a resposta, porque sobre a resposta eu concordo com vocês. Acho que dava para ele ter falado de outra maneira? Acho que até dava, mas o que ele falou não é uma coisa assim para você afastar o jogador do elenco. Acho que você pode discordar, podia gerar Mas afastou só do jogo, não afastou do elenco, não, calma aí. Um conflito ali, podia gerar uma faísca ali, mas afastar acho muito. Mas o Jardim fala que é sobre outras coisas também, aí a gente não vai saber o que é então exatamente. Tá bom. Então agora a gente começa a ter uma conversa normal. Claramente tem mais coisa, claramente. Porque num primeiro momento tinham dito que era por causa dessa resposta. E aí eu discordo. E aí o que me passou, Cazé? Que era uma desculpa para afastar o Dudu. Vamos aproveitar que ele deu um mole aqui numa resposta e vamos afastar o cara porque a gente não aguenta mais alguma coisa nele tá incomodando. Eu acho que claramente tem alguma coisa além, né, que a gente não sabe, coisas que são tratadas internamente. Eu particularmente, eu concordo com o Souza, assim, eu acho que não é a melhor forma do presidente da SAF lidar com a situação, porque você coloca mais lenha na fogueira. Tudo que você não quer, você jogar mais holofote numa possível crise. Então, assim, a torcida do Cruzeiro tá aqui opinando no chat e tudo mais, já vi até, quem tem que falar é a torcida do Cruzeiro. E durante o jogo eu vi pessoas concordando com o afastamento do Dudu e outras pessoas falando desse jogo era pro Dudu. Então, assim, você vai ter esse debate. Eu só não acho que esse debate deveria ser trazido. Por exemplo, a gente aqui está falando agora sobre esse debate, sobre essa questão, é um problema. É um problema para o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou de ganhar um jogo, o Cruzeiro precisa de paz e a gente está debatendo de uma questão extracampo que, honestamente, não competiria a gente. Não competiria a gente. Compete agora porque a gente está aqui, porque a gente soube da informação. Não, porque é uma informação pública agora. Então... Se o presidente não traz isso para algo público, não vira um debate público, vira um debate interno. Sim. E aí vira uma decisão interna. Pô, eles discutiram lá, o Leonardo Jardim
falou, enfim. Simões, me perdoa. Então, eu quero sugerir um outro debate pra vocês, que é o outro lado da moeda, né? Que é o do Leonardo Jardim. Porque a gente vai botar aí a imagem aqui do meu ladinho, do Gabigol hoje, quando ele entende que não vai entrar em campo, né? E aí você vê que ele tá ali frustrado. A gente sabe que o Gabigol tem uma personalidade complicada. E aí, assim, claramente o que tá acontecendo no Cruzeiro é: o Leonardo Jardim tem uma ideia de time que não envolve as principais contratações do Cruzeiro esse ano. Ponto. E aí, assim, e também, por outro lado, não é simples botar Dudu e Gabigol no banco. A gente já viu o que tá acontecendo com o Dudu, e o Gabigol tá aí com essa, né, nessa atitude aí, enfim, questionável. O que vocês fariam se vocês fossem o Leonardo Jardim? Acho que é a grande pergunta, porque, por um lado, tem o time que você acredita, mas esse time traz muitos problemas tipo esse. Por outro lado, você também não pode escalar um jogador que você não acredita no seu time. Então, assim, é complexa a situação dele. É difícil. Eu achei a imagem tranquila, tá, do Gabriel ali. E eu não acho que Gabriel e Dudu já deu. Sinceramente, vou começar aproveitando. Eu acho que são dois jogadores que, pra mim, ainda tem total capacidade de repente, não jogar no nível que já jogaram, mas de fazer muito sentido e jogar bem num time como esse do Cruzeiro. Agora, isso, cara, é um trabalho pro Jardim, né? A gente não tá lá no dia a dia, né, Casé? Não sei, o que você acha? Porque a gente isso, não vê o treino, a questão do Dudu, a gente não sabe internamente. O Gabigol não foi descartado pelo Cruzeiro. Hoje, o treinador entendeu que não era um jogo para o Gabigol. Isso acontece, ponto. O Gabigol não está no contrato que ele tem que entrar em todo jogo. E se ele quer assumir a titularidade, ele vai ter que merecer. O Caio Jorge fez merecer. O Cruzeiro está no G4 do Campeonato Brasileiro. Ponto. Assim, gente, não tem debate. Se o treinador entendeu que está melhor assim e pronto. Não tem E na medida do possível tá funcionando, cara. o que fazer. Assim, voltando agora a falar do outro lado do Pedrinho. O Pedrinho contratou o treinador, deu respaldo a esse treinador. Ele chegou lá e falou: cara, eu vejo que o time que eu penso não vai jogar Gabigol e Dudu a princípio. Porque a posição se recupera no treino, e se recupera no jogo. Ninguém fala. É muito longa, né? É muito. É impossível que o Cruzeiro não vá utilizar Dudu e Gabigol. Agora, se a crise escalou pro Dudu ser afastado, aconteceu alguma coisa interna que a gente não tem ideia. Essa câmera fode a minha calvície, mas tudo bem, não tem problema. Agora, não adianta a gente aqui também chegar, cara, e ficar gerando e trabalhando uma crise que não existe, pô. Não existe. O Gabigol não entrou. Beleza, o Gabigol não fez nada demais, porra. Ele tirou o colete e foi pro banco. Agora, a questão do Dudu foi o que eu falei. O Pedrinho poderia ter... Gostei, obrigado. Ajudou um pouquinho, mas ainda tá ruim, porque isso não é questão de câmera. Aí não é câmera. Sou eu. Não Papai do céu. Foda. A gente pode arrumar patrocínio pra você fazer. O Dudu poderia jogar durante o ano? Poderia. O Dudu não está acostumado a ser reserva porque ele é um craque de bola, assim como o Gabigol também. Agora, eles estão mostrando isso? No entendimento do treinador, não. Está melhor pro Cruzeiro? Sim. O Cruzeiro tá no G4. O Cruzeiro não ganhou o último jogo, perdeu, foi frustrante pra cacete, mas o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo fora de casa. E acabou sendo... tomando um duro golpe no final. Mas, cara, acho que são questões de futebol. Acho que a forma como o Dudu lidou com isso foi ruim. Pelo que a gente tá vendo. E com o Pedrinho. E agora a forma que o Pedrinho reagiu também é ruim. Porque aí um quer dar a última resposta e fodeu, pô. E aí piora o clima que já não é fácil, né? Enfim, e um ano inteiro pela frente ainda. Durante a partida, vocês já sabem como é que é o Luizinho, né? Ele sempre dá um spoiler. É isso, turma. Eu vou cortar por aqui, senão a gente vai ficar 1 hora aqui falando do jogo. Mas é isso, cara. Independente de qualquer jogador, seja de Cássio, Dudu, Gabigol, William, por aí vai, cara. O que mais importa é o Cruzeiro. E julga falar, cara. Desde o jogo contra o São Paulo, empate lá no Morumbi, que o Cruzeiro mereceu ganhar, eu acho que o Jardim já tinha encontrado o time. Empate contra o São Paulo, merecia ganhar. Jogo contra o Bahia, espetacular. Cruzeiro 3-0. Teve o jogo contra o Bragantino, que foi uma exceção. O Cruzeiro não jogou mal, mas perdeu, tá ligado? Contra o Palestino também não jogou mal. O Cruzeiro só não foi assertivo. E hoje, Cruzeiro... Talvez o pior desempenho do Cruzeiro nessas últimas rodadas, mas o Cruzeiro ganhou, que é o que mais importa, tá ligado? Eu acho que o Jardim de fato encontrou um time, seja com Gabigol, seja sem Gabigol, seja sem Dudu, seja talvez, né,
Se o Cássio piorar nas próximas rodadas, talvez até ser um Cássio. O importante, o que importa de fato, é o Cruzeiro. Concorda comigo? Deixa o seu gostei, compartilha, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso, valeu, falou, fui! Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas acima dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Clique agora no link e já faça sua aposta.